Oi, pessoal do meio ambiente, nós estamos mais uma vez aqui, essa é a nossa terceira aula. Nós vamos falar sobre seres autotróficos e seres heterotróficos e demonstrar para vocês uma reação, uma equação química sobre a fotossíntese e a respiração celular que ocorre nesses dois tipos de seres autotróficos e seres heterotróficos. Vamos lá, você vai gostar dessa aula. Esse slide tem uma demonstração fantástica para você poder aprender o que são seres autotróficos e seres heterotróficos. Ó, os seres autótrofos têm capacidade de produzir o seu próprio alimento através de substâncias, através de fatores abióticos. E tem os heterotróficos ou heterótrofos que não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. Depende diretamente dos seres o quê? Autótrofos. Quais são essas substâncias que são utilizadas pelos seres autótrofos? Aí nós temos aqui ó, o CO2, que é retirado da atmosfera através de quem? Da folha. Aí nós temos aqui a água, que é retirada do solo através da raiz, que é deslocado até a folha pelos vasos lenhosos. Na presença de luz, ó, da radiação solar, da energia solar, vai ocorrer uma reação química. Então, nós chamamos de reação fotossintetizante. Então, é a produção de alimento, a síntese de alimento na presença de luz. Ó. A produção de alimento na presença de luz, que foto quer dizer o quê? Luz. Fotossíntese. Síntese quer dizer o quê? Produzir. Produzir o quê? Alimento na presença de luz. Ocorre aonde isso aí? Na folha. Essa reação química entre essas substâncias aqui, ó, gás carbônico e água, vai formar um produto denominado de glicose. Além disso, vai ser formado água e oxigênio. O oxigênio liberado na atmosfera, 95% do oxigênio liberado na atmosfera é absorvido pela própria planta, pelo próprio vegetal, que ele também o quê? Respira. E 5% é liberado para a atmosfera. Essa glicose ela fica armazenada onde? Na folha, nos galhos, nos frutos, que vão ser utilizados pelos seres heterótrofos ou seres heterotróficos, que no caso eles vão aqui utilizar os vegetais para manter toda a sua parte nutricional. Nesse caso, eles vão utilizar todas essas substâncias que eles vão ingerir para a respiração celular. Através da respiração celular, eles vão sintetizar, transformar toda essa energia em ATP, que é o componente de energia para realizar todas as nossas atividades fisiológicas. O que é ATP? ATP é trifosfato de adenosina. Então, a glicose que é absorvida pelo animal, aqui no caso a anta, que estão presentes nas folhas, essa glicose ela vai entrar na célula e vai ser utilizado pelas mitocôndrias, que vai ocorrer a respiração celular. E vai liberar o quê? CO2, água e vai armazenar uma quantidade de energia que ela vai transformar essa glicose em energia, que é chamada de ATP. Sabendo que não só o animal heterótrofo respira, o vegetal também vai respirar. Então, se você for verificar as duas equações gerais aqui, ó, uma é inverso da outra. Aqui você tem aqui, ó, os reagentes e aqui o produto. A glicose com relação à respiração celular, ela não é, aqui no caso, na fotossíntese, ela é produto. Já na parte da respiração celular, ela vai ser o quê? O reagente, que na presença de oxigênio, vai decompor isso aqui, transformando em CO2, água e energia. Qual é o componente energético? ATP. Então, nós temos seres autotróficos e seres heterotróficos. Os seres autotróficos têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, utilizando os seres o quê? Abióticos. Quais são os seres abióticos? CO2, água e luminosidade solar. Ocorre onde? Na folha. Os seres heterotróficos não produzem seu próprio alimento. Eles vão adquirir essa energia através da glicose ingerida no tipo de alimentação que eles estão utilizando aqui, ó. No caso, folhas, plantas, e depende diretamente
dos seres autotróficos. Se os autotróficos forem entrar em extinção, automaticamente seres heterotróficos também. Tá ok? Sabendo que os seres heterotróficos também são representados por unidades biológicas denominadas de decompositores saprofágicos, que faz a ciclagem e nutre o solo, que vai ser absorvido os nutrientes pelas plantas. E assim ocorre o processo da ciclagem de vários tipos de nutrientes, que depois nós vamos falar posteriormente. Nós temos vários tipos de unidades biológicas. Se nós temos vários tipos de unidades biológicas, nós temos relações harmônicas e relações desarmônicas. Nós vamos falar primeiramente sobre relações ecológicas harmônicas. Não ocorre prejuízo entre os envolvidos, entre as unidades biológicas. Então, nós temos dois tipos: intraespecífica, que são uma relação em indivíduos da mesma espécie, então é na população, nas populações, e interespecífica, que ocorre em indivíduos de espécies diferentes, que são nas comunidades. Então, vamos falar sobre alguns exemplos aqui de relação intraespecífica. Nós temos aqui colônias, elas são indivíduos unidos anatomicamente, dividindo ou não as funções. Nós temos aqui as caravelas, esponjas e corais. Nós temos outras. Sociedade. São indivíduos não unidos anatomicamente, organizados cooperativamente. Nós temos abelhas, vespas, cupins e formigas. E no caso aqui ela tem funções diferentes, cada um tem a sua função e tem as castas, né? O que protege, o que alimenta, e o outro que faz o processo de reprodução, de perpetuação da espécie. Cada um tem uma função diferente. Cooperação tem os benefícios mútuos, onde a associação não é obrigatória. Quer dizer, o crocodilo não depende do pássaro palhito, mas eles têm uma relação, que depois nós vamos falar. Que no caso do crocodilo, ele abre a boca, fica lá, e o pássaro palhito entra e ele não come o pássaro palhito, porque o pássaro palhito fica tirando os resíduos do dente dele. E o mutualismo, os dois são beneficiados, não há prejuízo entre os indivíduos que estão tendo essa relação, que no caso aqui o link, eles têm funções diferentes. No caso desses indivíduos, nós temos o fungo, que dá a moradia, e no caso a alga, que no caso vai alimentar ali a comunidade. Aqui nós temos os ruminantes, que é uma relação do bovino com os protozoários. O inquilinismo é um organismo que mora no corpo de outro sem lhe causar qualquer prejuízo. Aqui não que mora no organismo, no caso aqui nós temos a parte da epífitas. Epífitas são aquelas tipos de plantas que vivem na copa das árvores. Ela não prejudica. O alimento ela consegue buscar e desenvolver tranquilamente através do processo da fotossíntese também. Então ela não prejudica a planta que está sustentando ela naquela determinada altura. E nós temos também aqui a parte do comensalismo. São organismos que se alimentam de restos de alimentos de outro, que no caso é a hiena com relação ao leão e o tubarão com relação à rêmora. Aqui nós temos uma relação interespecífica harmônica de colônias. E no caso aqui nós temos uma colônia de Physalia. Nós temos os flutuadores, que faz com que a colônia ela fique na lâmina d'água. Aí nós temos os alimentadores, que fica na parte inferior. E na parte final nós temos aqui os protetores. Cada um tem uma função diferente. Aqui nós temos as esponjas. Aqui nós temos aqui uma população de esponjas. E a esponja aqui, nos casos, são poríferos, então ele tem poros, a água passa por aqui. Como vem vários tipos de fragmentos, os coanócitos, que tem um flagelo, ela tem a finalidade de capturar esse alimento e passar esse alimento para a parte dos amebócitos. Esses amebócitos vão pegar esses fragmentos, vão digerir esses alimentos e vai distribuir essa quantidade de alimentos por toda a parte da esponja. E aqui a espícula, ela tem a finalidade de produzir um determinado tipo de calcário que vai dar sustentação e uma forma
na determinada esponja. Então, cada um tem uma função diferente. Isso aqui é uma população de esponja. É uma relação intraespecífica harmônica. Não há competição. Isso aqui é uma relação intraespecífica que nós chamamos de sociedade. As abelhas. As abelhas têm uma caixa. Nós temos a operária, que ela só faz trabalhar, ela que no caso vai pegar os néctar das flores, ela que vai formar toda a parte da cera, a estrutura da colmeia, vai alimentar as operárias, o zangão e a rainha também. O zangão protege a colmeia e a rainha faz parte do processo de reprodução, da perpetuação da espécie. Aqui, a rainha, no caso, ela passa por dois processos de perpetuação da espécie, as abelhas. Existe uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada, que é denominada de partenogênese. A reprodução sexuada ocorre a presença de gametas diferentes. O zangão e a rainha aqui, que faz, no caso aqui, o acasalamento, que é o voo nupcial. A rainha fica aqui, vários zangões vão batendo aqui, deixando o espermatozoide dentro da rainha. Os espermatozoides ficam vários anos aqui, ela desce e ocorre o processo de fecundação. Ela libera o ovócito de segunda ordem, que na presença do espermatozoide, o ovócito de segunda ordem com o espermatozoide vai ocorrer a fecundação e vai ser a formação do zigoto. Com o desenvolvimento do zigoto, vai formar a operária ou a rainha, que no caso, para poder ser rainha, ela tem que ser alimentada com geleia real. Se ela não for alimentada com geleia real, ela vai ser o quê? Operária. A operária, ela é estéril, ela tem a parte do ovário dela atrofiado. Então, ela não tem capacidade de perpetuar sua espécie. A única coisa que ela tem que fazer aqui é trabalhar. Tá ok? A rainha não, ela faz parte do processo reprodutivo. No processo que? Sexuado ou assexuado. Ou seja, o ovócito de segunda ordem não fecundado vai originar o zangão. Se desenvolve e forma o zangão. Então, nós chamamos isso de partenogênese. Então, é uma reprodução assexuada. Ou seja, toda a parte genética do zangão é só da rainha. Então, o zangão se origina do ovócito de segunda ordem não fecundado, denominado de partenogênese, que é uma reprodução assexuada. Nós temos na nossa região vários tipos de abelhas, mas nós temos aqui meliponíneos, que são, no caso, as abelhas com ferrão atrofiados, que tem vários nomes populares. Nós temos uruçu, tiúba, tiubá, rosilha, jupará, jurupara, rajada, canuto, jandaíra. Então, nós temos vários tipos de nomes que dá a denominação popular às abelhas sem ferrão, com ferrão atrofiado, que faz parte da meliponicultura, na produção de mel. Aqui nós temos um processo chamado mutualismo, que também é uma relação interespecífica harmônica, que é a associação entre indivíduos de espécies diferentes necessária à sobrevivência dos participantes, que beneficia ambos, quer dizer, não há prejuízo entre eles, mas sim uma ajuda mútua. Os que estão tendo essa relação não têm prejuízo, não há um processo de parasitismo. Né? Os líquens, que é uma associação de algas com fungo. O fungo dá a moradia e a alga, em contrapartida, ela oferece o alimento, né, para essa relação. Aqui nós temos o gênero Rhizóbio, que é presente nas leguminosas. Então, elas ficam aqui nas leguminosas, que no caso as leguminosas dão um determinado tipo de moradia para elas e, ao mesmo tempo, elas conseguem fazer um processo de absorção de nutrientes que vão ser utilizados pela planta. Eles ocorrem em feijão, em soja. E aqui nós temos herbívoros com os protozoários. Aí nós colocamos aqui os ruminantes, como eu falei para vocês. O bovino ele se alimenta de vegetais, de capim. O capim ele é rico em celulose. Essa celulose, no caso,
quando ela fica no sistema digestório, o ruminante não tem a capacidade de liberar enzimas que vai degradar essa celulose. Em contrapartida, o protozoário tem capacidade de degradar a celulose, que a celulose degradada se transforma em amido, e o amido é absorvido como componente de energia no processo nutricional dos ruminantes. Então, os ruminantes, nesse caso aqui o boi, dá a casa, dá a moradia para o protozoário, em contrapartida, o protozoário ele decompõe essa matéria orgânica, porque o bovino não tem capacidade de produzir e liberar enzimas que vai degradar a celulose. Então, isso é uma relação que mutualística. Tá ok? Pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essas partes da relação interespecífica e intraespecífica. A gente vai dar continuidade na próxima aula. E qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, tá ok? Até a próxima. Tchau.